Sejam bem-vindos, fiel, uma excelente terça e vamos aqui com mais um vídeo no canal, trazendo as últimas informações e toda a repercussão na mídia desse anúncio do novo treinador do Corinthians, Fernando Diniz. Estou trazendo um corte com todas as informações de sua chegada e já dessa preparação para jogar nesta quinta na estreia da Libertadores lá na Argentina contra a equipe do Platense. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com essas últimas notícias do Timão. Como novo comandante alvinegro. Essa é uma foto postada pelo clube ontem à noite, quando foi feito o anúncio. A sala, a gente já está com o sinal pronto. Assim que ele começar a falar, a gente vai para lá. Corinthians, nas redes sociais, está lembrando a passagem dele. Uma passagem até discreta como jogador. Em 97, 98, foi campeão paulista naquele Corinthians dos anos 90. E o que importa agora não é o que ele fez como jogador, é o que ele fará como técnico. Qual a expectativa dos amigos para a passagem do Diniz? Não sei. É? Como tudo que envolve o Diniz é 880, né? Exatamente. Intensidade. Cara, para mais ou para menos. que loucura isso, né? No Corinthians, o que o Corinthians pode entregar? Essa panela de pressão política, de até páginas policiais. Caramba! Diniz é isso, muito intenso, né? Uma mudança de comportamento total e de filosofia de trabalho. Como essa galera vai interpretar e vai absorver esse tipo de trabalho do Diniz? Qual o tipo de clima você tem para que isso seja implementado, né? Porque o Diniz é um cara que cobra muito, muito enérgico, muito firme diante das convicções. E para você implementar isso, você tem que ter um ambiente saudável, né? Todo mundo, né, no seu melhor... na sua melhor fase mental, vamos dizer assim. E Roger, então danou-se, porque ontem... Não danou-se já? Não, eu não sei. Eu fiz uma colocação jocosa de algo muito sério. Pra mim é crime aquilo ali. Então, é crime. Ontem, os jogadores do Corinthians, a gente pode rodar um resumo, tá? Os jogadores do Corinthians sofreram ameaças pesadas de torcedores organizados na entrada ao CT. Dá uma olhada. Tá, mas vai jogar quando? Vai jogar maluco. Não tá jogando cobra. Se perder domingo, você vai ver qual que vai ser. Você tá de risadinha, maluco? Risadinha, tá achando que eu tinha brincadeira? Tá de risadinha? Vocês, eu tô falando, hein, mano. Não faz você voltar lá pra no maior barato, falou, maluco? Achando que a torcida é um cara? Esse time aí não quer nada por nada, esses caras aí, mano. Tem que botar esses caras aí, mano, pra jogar, caralho. Não é possível. Toda hora um técnico. E o time? Dá licença, rapaz, tá jogando Corinthians, maluco. E o time? É só o técnico, a culpa toda vez? Jogar a bola, caralho. Vamos cobrar arma. Falou, mano? Acho que nós é palhaço, mano. Licença do time, mano. Tá todo, mano. Alô, Xará. Mas apoiando 90 Tá mil. boas ideias com vocês, né, mano? Tá boas ideias, mano. Que papo que fala, então fala, mano, que falar qual que é as ideias. Vocês derrubaram o técnico, rapaz. Que técnico vocês querem, irmão? Qual técnico vocês querem? Fala aí. Passando vergonha aí, rapaz. Vai, fala, tem pra falar aí, Xará. Fala aí. Tentando não, já deu. Alô, mano. Você gosta de rock, né? Os caras rapaz. Toda hora a culpa do técnico, mano. Mais de jogo você ganha já nessa Vai infernizar vocês. Ô, mano. Tem culpa mesmo, né? É de vocês. Quem mais tem culpa? É vocês Tá mesmo. boas ideias com vocês também, maluco. Certo, mano? Tem que jogar bola, rapaz. Já avisa lá no Jogar bola, maluco. Pô, mano, sacode o vestiário aí, mano. Vocês estão de panela, mano. Nós não tem condições mais, é 10 jogos, irmão. É 10 jogos, mano. Vocês têm razão mesmo. Vocês derrubaram o técnico mesmo. Vocês sabem disso. Tá ligado, mano? Ô, nós acertava... Aqui não é culpa de ninguém, a gente não tá apontando ninguém, certo? A culpa é de todo mundo. Lógico, Então, mas lógico que é de vocês, mano. Mas é de vocês, mano. Só que Eu sou o primeiro a assumir meus erros, certo? E o grupo também, mano. o bagulho é uma humilhação, mano. Família, esses bagulho não quer isso, mas, mano, não tem mais condições. Não tem mais condições, mano. A família não, nós demorou. Tá ligado? Não, nós conversou com vocês quinta-feira aí, vocês pediram voto de confiança aí. Nós deu voto de confiança pra vocês, mano. Ô, vocês querem viver inferno aqui, mano? Porque se tiver que viver inferno, nós vai viver inferno, mano. Nossa vida já é assim mesmo, mano. Nós não quer jogador vagabundo aqui que não quer ficar, não, mano. Quem não quiser ficar, pode meter o pé, mano. Mete o pé, pede as contas, tá ligado? Porque é o seguinte, mano, nós não vai mais ficar aguentando essa situação, não, mano. Tô vendo as faixas ali, ó.
bagulho, mano, vai virar, mano, vai virar. E aí nós vai começar a trombar em restaurante, trombar em balada, e eu acho que vocês não querem isso, mano. Vocês não querem isso, tá ligado? Mas enquanto vocês não continuar, enquanto vocês não melhorar isso aí, mano, esquece, mano. Essa semana nós vai vir aqui todos os dias. Pô, nós cansou de conversar com vocês, mano. Parece que vocês querem isso aí, mano. Vocês querem viver isso aqui, mano. Vocês não conhecem nós, mano. Vocês não conhecem a Fúria, mano. Vai ser pior, mano. Vocês... Parece, irmão. Eu me pergunto o que esse tipo de ameaça pode melhorar o ambiente. Assim, eu estaria preocupado, com medo da minha segurança. Me pergunto como isso possa melhorar o ambiente, fazer os caras correr mais. E aí você, prezado telespectadora, pode falar, poxa, mas isso é uma coisa isolada, né? Tinham ali 3, 4 torcedores. Estava ali o presidente da Gaviões da Fiel, de camisa vermelha, é o presidente da Gaviões da Fiel. Então, assim, eu considero isso um ato institucional, da maior torcida organizada do clube do Brasil, representando milhares, dezenas de pessoas. É a maior formadora de opinião da torcida do Corinthians. Na arquibancada, é quem dita o rumo, o ritmo da arquibancada alvinegra. Então, assim, fosse talvez até uma coisa isolada, 2 ou 3 pessoas, a gente não desse bola, ou talvez nem os jogadores parassem para ouvir. Mas era o presidente da Gaviões da Fiel. Ou seja, é um recado institucional de uma entidade que representa muita gente. Muita gente. Se na próxima partida o Corinthians, porventura, venha a vencer, esses caras vão se vangloriar como se fosse um resultado por conta de uma cobrança que eles fizeram. Que cara, é um absurdo. E outra coisa, essa exposição ridícula que os jogadores foram submetidos, a diretoria do Corinthians tem responsabilidade também. Porque o Corinthians não tinha ali meia dúzia de segurança para botar na porta do CT, para fazer um isolamento, um cordão para que os jogadores passassem de carro sem passar por aquilo ali. Pô. É isso, pô. Sabe que vai ter protesto, sabe claro que até para cuidar do patrimônio do Corinthians. Não estou falando patrimônio de jogadores, patrimônio físico, centro de treinamento, a diretoria é conivente com esse tipo de situação. E assim, falar que não teve violência física, não teve. Claro, mas a ameaça é um tipo de violência também. Então assim, isso foi muito violento que a gente acabou de ouvir. Muito violento. Né? Acabou as ideias, né? Fica de sorrisinho aí, sua vida vai virar um inferno. Isso tem nome, isso é ameaça, cara. E tá todo mundo com a cara ali, né? Isso é mole. Né? Não, é o presidente e o vice da instituição que estão ali, cara. Isso porque a gente está falando de um time que ganhou a Copa do Brasil no final do ano passado e que ganhou a Supercopa há 2 meses atrás. É surreal. Pesado mesmo. E assim, são coisas diferentes. O momento técnico do Corinthians é ruim. Né? A gente não pode, como analista, não falar. Você coloca os 9 jogos sem vitória, é ruim. O Corinthians empata com a Portuguesa, um time da Série D no Campeonato Paulista, passa nos pênaltis. Por favor, eu peço que coloque essa arte. Aí ele perde do Novo Horizontino, não jogou nada. Vai perder do Curitiba em casa, assim, um jogo inapelável, não viu a cor da bola contra o Curitiba em casa. A sequência é um festival de nada. Depois ele empata com o Santos na Vila Belmiro, leva time reserva para jogar contra a Chape, praticamente não chuta no gol, porque os titulares estavam sendo preparados para enfrentar o Flamengo. Se viu com um jogador a mais por 45 minutos, pouquíssimo criou. Contra o Fluminense, largou o jogo com 19 do primeiro tempo, quando o Fluminense abriu o placar. Foi atropelado, foi 3-1, mas poderia ter sido 4-5. Contra o Inter também, um festival de nada. O time está muito mal, está no marasmo, né? Isso é uma coisa. A outra é o remédio que a torcida escolheu. Dá esse apavoro ontem lá no CT corintiano. E pior do que só os resultados, né, do que a sequência, é a questão do desempenho. Porque eu estou tentando lembrar ali, não assisti exatamente a todos os jogos, mas dos jogos que eu assisti ali dessa sequência, assim, eu não me lembro de nenhum jogo que o Corinthians tenha jogado razoavelmente dessa aí? Foi razoável contra o Santos, razoável contra o Cruzeiro. Mas razoável. Assim, e o Cruzeiro também reserva. Sim. Razoável. A maioria reserva. Mas contra o Santos foi um jogo aqui, equilibrado, na Vila e tal. Os demais, o festival de nada. Assim, o time não criou nada. Muito, assim, a gente sabe que o Corinthians tem uma limitação assim, técnica do próprio elenco. Concordo que era para estar apresentando um futebol melhor, mas assim, existe uma limitação técnica, uma limitação até física de alguns jogadores. O Corinthians, por exemplo, se a gente for pegar ali a formação de meio campo titular do Corinthians, o Corinthians quando perde um dos jogadores ali, ou o André, ou o Bidon,
O próprio Garro, que desde que voltou de lesão não conseguiu se encontrar. Garro, né, é uma decepção para mim o Garro. Esses jogadores, temporada passada. esses jogadores, eles têm que basicamente estar sendo titulares todos os jogos. Isso, obviamente, tem uma cobrança, tem uma questão física que vai E estourar. é por isso que veio o Diniz. Se tá nesse marasmo, o Corinthians procurou alguém cuja uma das características é chegar e mexer na água ali. Né? Se tá a marezinha parada, o Diniz mexe na água. É que a água não está exatamente parada, né? Existe uma, já tem uma... Sim, mas tecnicamente está parada. Sim. O clube é uma turbulência. E eu trouxe esse bastidor ontem, inclusive. O Dorival, tem muita gente fazendo análises técnicas sobre como o Diniz pode se encaixar no elenco. Perfeito. Mas eu trouxe uma outra análise. É um fato. O Dorival, ele estava, e é direito dele, hein, cansado dos problemas que o Corinthians apresenta a ele. Então, Dorival acha que o elenco é muito limitado, queria reforços. Um dos reforços que chegou, ele nem sabia quem era, o Zacarias Labiade, ele queria ter a chance de indicar jogador, não foi ele que indicou. Ele acha que tem carências, que os atrasos de pagamento atrapalham, ele quer reforços, quando na realidade o clube está querendo vender jogador, precisa vender jogador. Ele conseguiu impedir a venda do André. Se chegar uma proposta pelo Bidon na próxima janela, o Bidon vai sair, o Corinthians tem que pagar dívida. Então, assim, o Dorival vinha lutando contra isso. O Diniz chega, pelo menos é a conversa que houve, sabendo exatamente o que ele vai encontrar. Ó, é isso aqui, ó, que você vai encontrar isso daqui. E ele quer. Não, beleza, eu topo, vambora. Então, assim, há essa diferença da maneira como você encara hoje as dificuldades. O Diniz fala tudo isso na teoria, né? Ele vai ver agora na prática as limitações que o clube vai colocar para ele. E acho que o Dorival teve um trabalho brilhante, inclusive brilhante mesmo, de com tanto problema, conseguir ainda conquistar 2 títulos. Eu não sei se os colegas concordam comigo, assim, pode ser que o Diniz chegue, assim, eu sou fã, falei isso aqui já inúmeras vezes, sou fã da maneira do Diniz de pensar futebol, mas eu acho, olhando para o elenco do Corinthians e todas as limitações que o Corinthians tem, eu acho que em termos de características de elenco, repito aqui, o Diniz pode chegar e pode melhorar muito o Corinthians da água para o vinho. Mas eu acho que o Corinthians, em termos de elenco, tem mais cara de Dorival do que de Fernando Diniz. Mas o Dorival, ele não vinha conseguindo... Ele não vinha conseguindo mais... Assim, a impressão que dá assistindo o Corinthians jogar é que o Dorival não vinha conseguindo mais mobilizar o time. Né? Porque todos esses jogadores, é um exercício que a gente pode fazer e para mim a resposta é certa. Todos os jogadores do atual elenco do Corinthians, por mais que não seja dos melhores elencos e tudo, já jogaram mais e muito melhor dentro do próprio Corinthians. Aquela arrancada das 9, 10 últimas rodadas de 24, 10 rodadas. 10 vitórias seguidas, o recorde do Corinthians histórico brasileiro. Essa arrancada levou o Corinthians à Libertadores do ano seguinte, né? Quando poucos esperavam, a pinta no início do campeonato era de disputar posições na segunda metade da tabela de classificação. Ela só não tem o Martínez hoje, o elenco do Corinthians só não tem o Martínez. Tem todos aqueles que estavam, e mais até, um acréscimo outro. O André, por exemplo, não estava naquele time. Gabriel Paulista. Melhora a defesa, inegavelmente. Então, eu acho que a questão... O próprio Bidon era mais jovem, eu acho que era reserva desse time. Exatamente. Hoje é um Bidon completamente diferente dessa sequência de 10 vitórias. Então, eu acho que a grande questão, e talvez o grande desafio do Diniz, é trazer de volta o futebol do Garro, dos melhores tempos, do Carrilho, que chegou a ser o melhor jogador do Corinthians em 2024, ao longo desse campeonato, do Yuri Alberto, que depende muitas vezes muito mais dos outros, né, para aparecer, e outros tantos caras que já jogaram mais no Corinthians, nesse Corinthians, do que jogam hoje. É por isso que eu não sei se eu concordo, acho que eu discordo do Pedro, que o elenco não tem a característica do Diniz. Jogadores habilidosos, capazes de jogar com posse de bola, de controle. Eu acho que tem ali 2 jogadores no meio campo com essa capacidade. Mas, assim, por exemplo, os zagueiros do Corinthians não são zagueiros com característica de serem jogadores construtores, de qualidade de passe, de início de construção de jogada lá atrás. O Yuri Alberto, exatamente. O goleiro. Não constrói, né?
Pô, mas assim, gente, o Diniz não é uma nota só também, né, gente? Então, não é uma nota só. O time do São Paulo era diferente do Fluminense. Não, mas isso ele nunca abriu mão de nenhum trabalho. Sim, mas acho que quase ninguém abre no mundo Eu acho hoje, que ele gente. precisa dar um passinho atrás nisso. Então, mas isso aí que a gente coloca como dinizismo de saída de bola, qual time hoje não sai com saída construída? Não, mas é totalmente diferente. A maneira do Fernando Diniz de trabalhar a posse de bola no campo defensivo não é só do início da construção lá de trás. Assim, ele não abre mão disso e ele precisa ter jogadores ali que tenham esse tipo de característica que eu estou falando. Por exemplo, no Fluminense, ele não tinha no Fábio. Ele transformou o Fábio nesse tipo de jogador. Ele pode fazer no Corinthians também, só que eu estou falando em termos de característica, por exemplo, os zagueiros do Cruzeiro, do Corinthians, não têm essa característica. Eu tenho uma perspectiva muito grande, assim, de como ele vai potencializar ainda mais o Bidon. Eu acho que o Bidon é um jogador que é o tipo de jogador de característica que o Diniz gosta muito de trabalhar. O Garro, por exemplo, o Diniz adora também trabalhar com jogadores assim. Teve o Ganso no Fluminense, teve o Coutinho no Vasco. O Garro é um cara para ele recuperar. Então, exato. Total para ele recuperar. Então, são alguns jogadores que tem, mas eu acho que o elenco, de maneira geral, por exemplo, o Yuri Alberto, ele não é um centroavante de jogo tão associativo como são os centroavantes. O que é jogo associativo? De troca de passes, de aproximação, de baixar um pouco mais, de fazer tabelas. O Yuri? Discordo muito de O Yuri é atacante de atacar espaço. Discordo muito de ele é um atacante de atacar espaço. Ele não é um atacante técnico. Tudo bem, mas ele teve o Cano no Fluminense, que é muito menos do que o Yuri nesse tipo de ação. O Yuri que o Roger Guedes fazia exatamente isso. Nesse tipo de ação que você está falando, o Cano não fazia nada desse tipo de ação. O Cano não é um jogador de acho que a gente cria clichês assim, mas eu acho que o Yuri, pro Fernando Diniz, é um atacante que pode ter mais características pro esquema dele do que realmente só o Cano. E o Cano funcionou, né, de braçada. Obviamente porque o eixo funcionava muito bem. E aí abastecia o Cano para que ele pudesse fazer as finalizações. Cara, eu não sei. Eu não tenho minhas... ninguém consegue prever o futuro. Ninguém vai conseguir prever. A minha preocupação é a maneira como está o ambiente no Corinthians. E dessa maneira é muito difícil trabalhar. Concordo. E aí ambiente de fora para dentro, de dentro para fora, político, páginas policiais, situação financeira do clube. Isso tudo é o que mais me deixa nessa interrogação. Coisa que o Dorival, por um bom tempo, conseguiu fazer. E aí eu acho que, nesse quesito, o Dorival trabalha melhor. Mais experiente, mais apaziguador, mais consciente nesses bastidores. O Fernando é um cara de campo. De campo. Dificilmente ele consegue ter esse tato. Mas e essa informação de que é um cara que chega aceitando mais as limitações que ele vai ter? Todo treinador... no primeiro momento aceita. É o cafezinho da CBF, né? Ele tá Quando bota aqui no contrato... mas tá faltando isso. Cara, mas o Diniz não tem essa característica de ficar pedindo um jogador mesmo, né? O Diniz não tem, realmente ele tem esse... Ele costuma aceitar o que ele tem. E ele tá no momento em baixa da carreira também, porque ele vem numa sequência de 3 trabalhos que não eu concordo que ele tá em baixa, mas julgar, eu acho que é injusto. E eu acho... Julgar o Vasco por 26. Ele levou o Vasco a uma final de uma competição nacional que não acontecia desde 2011. Não, concordo. E bateu o Vasco esteve muito perto, cara, de ser campeão da Copa do primeiro jogo fora de casa, né? Mas o que eu acho também é que o Diniz, ele vem de trabalhos em sequência, de pouco tempo tô falando de descanso de cabeça mesmo, e vem pegando coisas muito turbulentas. Eu, de repente, no lugar dele, eu esperaria eu não imaginava cara, para reconectar minha cabeça, redesenhar minhas... Eu não imaginava que fosse aparecer uma oportunidade para o Diniz, assim, num grande clube como o Corinthians, tão próximo do que foi eu achei que ele fosse ficar um tempinho fora do Eu também achei que o Corinthians não chegaria no Diniz assim, até por característica e tal. Mas um amigo meu chegou a me falar e levantou, né? Você tem que também trabalhar bastidores. O empresário do Diniz tem uma ligação forte com o pessoal que comanda o Corinthians também. Então, obviamente, quando chega uma coisa já mastigada assim e já com a informação, olha, ele gostaria. Analisa aí o nome dele. E foi muito rápido. Ele gostaria, é um cara que, se vocês
Ele gostaria muito, ele é criado na Zona Leste, ele gostaria muito de dirigir o Corinthians. Essa ideia sempre esteve na mente dele, assim, de um dia dirigir o Corinthians. E ontem, essa ideia bateu a porta, né, de manhã. E foi muito rápida a negociação. Então, por isso que eu estou te falando, que chega por terceiros, né, o nome. Olha só, tem esse nome e ele aceita do jeito que está, a proposta que vier ele aceita. Vou trazer aqui agora mais algumas informações, Fiel, desse próximo jogo do Corinthians, nesta quinta-feira, na estreia da Copa Libertadores contra a equipe do Platense, lá na Argentina, às 21 horas, com transmissão dos canais da ESPN. Lembrando, o grupo do Corinthians é formado por Peñarol do Uruguai, Platense da Argentina e o Santa Fé da Colômbia. Estou trazendo aqui agora a classificação do campeonato argentino para a gente ver como está essa situação do Platense lá. Lembrando, o campeonato argentino são 30 clubes na Série A, dividido em dois grupos com 15 times cada. Como podemos ver, a equipe do Platense é do grupo A e está na 10ª colocação, em 12 jogos, 3 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Somou apenas 15 pontos na competição. Desses 12 jogos, só marcou 6 gols e também sofreu 7 gols durante esse período. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Platense lá no Campeonato Argentino. São 3 empates e 2 derrotas. A equipe vem numa sequência de 6 jogos consecutivos sem saber o que é uma vitória. O último jogo que eles fizeram foi no dia 1º de abril, contra a equipe do Lanús, jogando fora de casa, e empataram pelo placar de 0-0. Enfim, estreia da Libertadores nesta quinta-feira vai pegar uma equipe que também não vive um bom momento, igual o Timão. A equipe deles com essa sequência de 6 jogos consecutivos sem conseguir uma vitória. Mas é Libertadores, e aí vamos ver como o Corinthians vai estrear nesta quinta-feira. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!